Oi, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou especialista em projetos de TCC. Eu venho falar para vocês aqui sobre a importância das imagens e como utilizar as imagens para enriquecer o seu trabalho. Vamos lá? Bom, vamos pensar diferentes tipos de pessoas que vão ler o seu TCC. Primeira coisa, né? Quem escreveu o TCC? Você. Você sabe certinho o que você quis trazer, a sua ideia, quais as imagens eram necessárias, quais as imagens eram importantes para o seu trabalho. Só que daí, as pessoas que lerão o seu trabalho, elas têm diferentes estilos de aprendizagem. Ou seja, elas vão ler o seu trabalho, talvez eles entenderão algumas coisas, outras não, outras ficarão dúvidas. E as imagens retratam exatamente essa parte da dúvida que essas pessoas tiveram. Então, a importância das imagens para o seu trabalho, ela é fundamental, tanto a escolha, a seleção das imagens, quanto a inserção das imagens no seu trabalho. Vamos lá, vou separar essa live para você em 3 etapas, quando usá-las, como explicá-las e como formatá-las. Então, as imagens têm apresentação, você fez o seu trabalho, você fez o seu diagrama, né? Então, as imagens, primeira coisa, deixa eu explicar o que é uma imagem para um TCC. A imagem, ela pode ser um esquema didático, um esquema elétrico, um diagrama, um fluxograma, tudo o que você vai trazer o texto transformado em imagem. Quando você trabalha com casos ou estudos de caso e tudo mais, que você tem imagens de empresas, não é foto mesmo. Tirar foto, pegar o termo, tudo, é importante você adicionar no seu trabalho também. Então, as imagens podem ser imagens criadas do próprio autor, primeira categoria. Quando você cria a imagem do zero, vetorização e tudo mais, quando você tira uma foto de um determinado local ou de um determinado experimento, de um determinado parte que você está estudando dentro do seu trabalho, né? Dentro daquele experimento. Tira uma foto. Você é autor daquela imagem, daquele ângulo daquela imagem. No primeiro caso, você foi o criador daquele esquema. Seja ele diagrama, fluxograma, aquele gráfico que retratou aquele trabalho. Então, você está trazendo uma imagem de autoria própria. Beleza. A imagem de autoria própria tem que ter referência? Sim, porque você, mesmo que seja tua autoria, é necessário você explicar que é sua autoria. Então, você coloca o nome da imagem, né, seguindo as normas vigentes da BNT, e na sequência a imagem, e abaixo da imagem a fonte, 2 pontinhos dos próprios autores, vírgula, o ano daquela imagem inserida. Então, isso é importante destacar também. Em relação a imagens que não são suas, porém são de obras ou de artigos de terceiros, é possível inseri-las no trabalho? Sim. Quando inserir essas imagens no seu trabalho, você vai retirar essas imagens daquela obra, seja ele livro, artigo, algumas coletâneas de anais que vocês leram, vocês vão trazê-las ali e referenciar o autor daquele artigo, daquele texto, daquela imagem. Então, isso é importante também. Camila, não referenciei. O que acontece? Plágio. Então, é importante você estar destacando isso daí, destacando a fonte, tudo certinho. Às vezes, as imagens são imagens clássicas que são de domínio público ou imagens que são sem autoria. Hoje nós temos vários sites que têm imagens de domínios públicos que você também adiciona a fonte como uma imagem de domínio público. Então, também adiciona-se a fonte. Esse é o segundo caso da nossa imagem. Terceiro caso da nossa imagem. São imagens que foram realizadas em trabalhos anteriores e você quer inseri-las no seu trabalho. Qual a fonte que eu coloco? É o mesmo caso da anterior. Quem foi o criador daquela imagem? Traga o nome do criador, o crédito daquele criador daquela imagem para o seu trabalho. Importante. Qual a importância? Deixa eu pegar aqui o tema da nossa live de hoje.
qual a importância das nossas imagens para o TCC, né? E como que elas vão enriquecer o seu trabalho. Qual é a função da imagem? Vamos pensar. A função da imagem, ela é trazer em desenho, em esquema, aquilo que foi apresentado em palavras, ou seja, converter as palavras em imagem. Beleza. É de fundamental importância? Sim. Por quê? Porque primeiro, ela enriquece o seu trabalho. Segundo, às vezes, o seu leitor leu o seu texto, mas ele ainda ficou com algumas dúvidas ali. Será que é isso que ela quis dizer? Isso mesmo? Será que não? Sabe aquela questão da gente imaginar alguma coisa? E às vezes o seu leitor imaginou exatamente aquilo que você não queria que ele imaginasse. Então a imagem, ela retrata o que você escreveu e ela converte em imagem. Em traço, em linha, em gráfico, em fluxograma e tudo mais. Para quê? Para uniformizar a linha de pensamento do seu leitor que referente ao seu trabalho. Um orientador, às vezes, lê mais de um TCC no dia. Às vezes, lê um de manhã, lê um de tarde, lê um de noite. Dificilmente ele vai ler na sequência. Por quê? Porque vai quebrar a linha de raciocínio. Aquele momento lá de fazer respirar, ler o Mindfulness e voltar, né? Então, o seu leitor, às vezes ele lê mais de um TCC, a gente tem que quebrar essa linearidade, né? Tem que acertar isso daí para que ele consiga ler com clareza e compreender o seu tema com clareza, que é o mais importante. Então, você escreve no seu trabalho tudo o que você deseja, fala na escrita, você apresenta que vai ter uma figura logo na sequência e adiciona a figura embaixo. Bacana! E vamos lá. Essa figura que foi adicionada, por que eu adiciono ela após o texto? O texto vai apresentá-la. Vai falar do que é, vai descrever e vai mencionar que na sequência ou logo a seguir, né, tem a figura número tal que representa aquele trecho daquele texto. Então, você traz depois e ela fica ali. Por que eu tenho que trazer depois? Se você traz antes, como é que eu posso explicar? Você já traz o seu leitor ali para uma vertente da sua linha de pensamento. Você meio que já está convencendo ele. Quando eu trabalho com palavras primeiro, primeira parte é deixar o leitor compreender o que está sendo apresentado. E depois apresento a imagem para validar aquela informação apresentada. Isso é importante também. As imagens, elas vão ser coloridas ou preto e branco dependendo da situação. Se o seu TCC será impresso, o ideal é sempre utilizar as imagens coloridas. A impressão colorida também, tá? Sem problema nenhum. Só que eu tenho uma parte de gráficos que às vezes algumas pessoas inserem os gráficos como imagens. E às vezes você pode ali ter uma questão mais custosa financeiramente de impressão do seu trabalho. Tem que imprimir 5 versões, encadernar 5 versões em algumas instituições. Em outras são 3 ou 4, outras são 2 ou 3. Então, isso depende muito. Fora a versão final, né? Que é a versão que ficará lá arquivada no acervo da instituição. Então, o que acontece? Trabalhei com gráfico, histograma. Você pode trabalhar com uma cor só, nos tons de preto, e trazê-las em relação à legenda. Então, por exemplo, eu fiz um gráfico no computador que tinha o preto, tinha o azul e tinha o verde. Bacana, ficou muito legal no meu computador. Na hora que você imprime preto e branco, fica tudo a mesma coisa. Então, o que é importante você fazer? Trocar o preenchimento daquela área. Então, você troca o azul por um preto achurado, né? Bolinhas, né? Fundo branco com bolinhas pretas. Ou fundo branco com listinhas pretas, né? O fundo listrado. Trocar por textura, né? Então, você consegue mexer com textura e padrão. E você consegue mexer para que justamente o teu gráfico fique legível, fica compreensível frente ao seu leitor. Lembra que o seu leitor tem um estilo de aprendizagem diferente do seu,
esse estilo de aprendizagem que ele compreende essa informação, ela é diferente da sua. Por conta disso, é necessário apresentar tudo certinho no seu texto. Camila, se eu estou colocando a imagem, então não preciso apresentar o gráfico, né? Bobagem, né? Não vai precisar? Precisa. Inserir o gráfico. O gráfico tem que ter um tamanho legal na sua página, tem que ter um tamanho bom para que a pessoa entenda o que você está fazendo. No meu computador, eu estou lendo com zoom, eu posso colocar zoom, posso aumentar ou diminuir, só que o leitor tem um tamanho só de página impressa. Como é que ele faz quando ele recebe essa versão impressa, né? Então, eu tenho que trazer lá esse gráfico com preenchimento de textura ou padrão, trazer certinho e trazer legenda. Fui fazer um histograma. O histograma eu posso trabalhar com um tom só de preto, se você tem apenas uma legenda, sim, sem problema nenhum. Gráfico de linha, mesma situação. Às vezes você não consegue preencher com cor, porque você vai imprimir a primeira versão ali no preto e branco. Trazer alguma linha preta, legenda preta. A outra linha, trazer uma linha tracejada ou trazer uma linha pontilhada. E sempre quando apresentar o gráfico, apresentar os rótulos daquele dado, né? O que é isso? O que são os rótulos? São os números ou indicadores que estão traçados e apresentados naquele gráfico. Então, você põe um pontinho, põe um número, põe um indicador ali, põe um índice, que trouxe aquela referência para o seu trabalho. Quem trabalha com gráfico, é importante destacar que o gráfico ele vem originado de uma determinada tabulação de dados. A gente não coloca a tabulação de dados à toa. Então, o que você tem que deixar? O seu texto, apresentar o seu texto, inserir a tabela na sequência, inseriu a tabela com aquela tabulação de dados, explicou a tabela, apresenta que aquela informação vai ser apresentada na sequência de forma em imagem, de forma ilustrada, e você apresenta o gráfico. É necessário? Sim, porque a gente tem dois estilos de aprendizagem diferentes de novo. Eu tenho a tabulação daqueles dados, geralmente na parte de resultados alcançados e considerações finais. Então, você tem a tabulação daquele dado e o dado apresentado em gráfico. Por isso, a necessidade de inseri-las também. Beleza? Camila, e a imagem colorida? Tirei foto lá de um lugar, de uma linha de produção, quero colocar. Posso? Pode. Certinho. Então, você pode trazer a foto daquela empresa, daquela linha de produção para o seu trabalho, inseri-la e referenciar de onde que foi tirada e o ano que ela foi tirada. Por quê? Quem faz TCC na área industrial, a linha industrial ela muda com muita agilidade, com muita rapidez. E nós temos diferentes estilos de indústrias dentro do Brasil. Até as indústrias alinhadas à área de robótica, elas mudam muito. Então, você traz a referência daquele ano. Porque, às vezes, você fez o TCC em um ano, anos depois, um outro grupo, um outro autor vai querer utilizar o seu TCC. Então, você vê essa linearidade. Nesse ano, a indústria era assim, e agora ela é assim. Então, a gente tem esse comparativo, esse panorama, onde você pode apresentar os dados tabulados em gráficos ou imagens comparativas também, com os anos e a evolução do perfil da indústria que aconteceu nesse período de tempo. Então, você consegue trazer também, beleza? Então, vamos lá. Eu quero trazer sobre TCC com imagens, mas eu fiz uma imagem de prototipação. Isso aqui foi uma dúvida que apareceu essa semana para mim no direct. Fiz um esquema numa prototipação, numa plataforma de modelagem 2D ou modelagem 3D. Usei um software para isso, fiz uma modelagem, criei um protótipo online e eu quero inserir no meu trabalho. Eu posso? Pode, sem problema nenhum. Quando você insere no seu trabalho, você tem que apresentar o software que foi utilizado naquela modelagem, naquela prototipação, apresentar o protótipo, né? O seu desenho, o seu esquema e na sequência apresentar a fonte. Fonte, 2 pontinhos dos próprios autores, vírgula, e o ano de criação daquela prototipação. Pode ser que também você fez uma prototipação inicial, tinha uma expectativa, passou um tempo da sua pesquisa
e você trouxe uma outra prototipação usando o mesmo software de modelagem, mas que ela sofreu alterações. Quando que sofre alterações? Quando eu faço teste de usuário. Às vezes o que estava legal para você foi fazer o teste, foi tirar do esquema da modelagem e trazer para o mundo real, né? Trazer para o físico. Ficou desproporcional, perdeu o equilíbrio, os usuários não souberam lidar com aquilo. Você fez uma alteração na sua modelagem 3D e 2D. Posso pôr o antes e depois? Sim, não tem problema nenhum. Você traz uma imagem, aquele esquema, aquele protótipo modelado, fala que foi a primeira versão. Explica as evoluções que ocorreram no meio do caminho, traz o porquê, os testes de usuários realizados, a quantidade, né? O teu universo amostral daquele resultado e, na sequência, as alterações do protótipo após testes com usuários, com testes com os potenciais usuários. Sempre a gente tem que trazer ali potenciais usuários, porque você sabe exatamente o público que você filtrou dentro daquele universo de dados. Então, você adiciona também. E põe um antes e depois. E não é chato, Camila, eu vou lá, ponho um antes e depois e fica esquisito lá para quem está lendo? Não, pelo contrário. Isso identifica no seu trabalho que você teve uma melhoria no processo, uma melhoria do protótipo, e você olhou e teve resiliência. Poxa, não estava legal, vou mudar. Se eu vou mudar o protótipo, eu preciso mudar meu esquema lá na modelagem. Então, eu tenho isso daí normal. E esse esquema da modelagem, eu tenho que soltar código, tenho que soltar arquivo? Não, ele é propriedade sua. Quem faz engenharia de produção, muita coisa tem segredo industrial. Então, é propriedade da indústria, não posso soltar tudo no código do TCC. Então, você tem uma parte ali que você valida e apresenta no seu trabalho e outra que você mantém ali porque é propriedade industrial. Muitas empresas, a hora que tem o seu funcionário lá, eles guardam tudo que foi produzido relativo à empresa e relativo ao seu trabalho, ele fica guardado para a empresa, ou como segredo industrial, propriedade intelectual. Então, tem isso também. TCCs, deixa eu ver aqui no papel se estou seguindo certinho. TCCs que trabalham com imagens que contenham desenvolvimento de software. E aí, como é que fica? Pessoal do front-end, pessoal do design, quem trabalha com design gráfico, quem trabalha com ciência de dados e está fazendo TCC. A gente tem o curso de ciência de dados chegando aí no Brasil. Logo tem as primeiras turmas formando. E aí, como é que fica esse trabalho? Como é que fica esse TCC? Primeiro, fiz design. Designer gráfico, de suas diferentes vertentes. Estou fazendo uma pós-graduação, MBA. Outro dia uma aluna me perguntou, Camila, estou fazendo uma pós-graduação em design gráfico. Não dei a graduação ainda, mas estou na pós. Como é que fica a minha imagem? Tudo que você criou dentro da parte de front-end, que você fez teste com o seu usuário em diferentes plataformas, seja ele cliente-servidor, desktop ou mobile, você usou uma ferramenta, case que você fez o seu design. Primeiro, na metodologia, apresenta qual que é essa ferramenta case. Na sequência, apresentou a ferramenta case que foi utilizada. Desenvolve toda a questão do design. E insere, esse foi meu primeiro design. Pode ser que não seja o melhor design do mundo. Ó, o pessoal do design entrando aí, né? Ó, pode ser que não seja o melhor design do mundo, mas é a sua primeira versão. Insere. Print e figura, 2 pontinhos o nome da figura, embaixo a figura lá apresentada e na sequência a fonte dos próprios autores ou do próprio autor. Explica no seu texto o software que você utilizou. Faz o teste com o usuário de novo. Esse teste de usuário, o que ele vai quantificar, o que ele vai validar? A facilidade do usuário utilizar aquele sistema a partir do design adotado, ou seja, usabilidade e navegabilidade, a capacidade que o usuário tem de utilizar aquele sistema de forma intuitiva e fácil de navegar. Legibilidade, a facilidade que o usuário tem de entender que o seu site, o seu aplicativo, ele é legível, também é importante. Então, dá uma olhadinha nisso daí também, se está tudo certinho.
botão, contraste, paleta de cor, tudo isso você traz como validação e item quantitativo. Fez o teste no universo amostral de tantos usuários potenciais e na sequência algumas sugestões de alteração em design surgiram. Faz a segunda parte, vai lá, altera e apresenta no seu trabalho. E não é vergonha nenhuma apresentar que houve alteração. Pelo contrário, valida que você testou, fez o teste de melhoria contínua, fez o teste com o seu público-alvo e tá tudo bem. Muitos TCCs não têm tempo de fazer tudo isso, tá? Isso assim, esse é o mundo ideal. Muitos TCCs não têm tempo de fazer todos esses testes e eles acabam por si só precisando ali deixar para trabalhos futuros. Então você também pode deixar, não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Faltou, muito importante. Trabalhos que tem pessoas, animais e áreas da saúde que expõem dados ali de universos amostrais em grupos. Gente, isso é sério. Vamos lá. Eu tô num evento, eu fiz um TCC lá relacionado à área da saúde, relacionado à área de gestão ali, na área de gestão em negócios, e eu acabei por tirar foto de pessoas. Se o rosto é possível identificar, hoje em visão computacional a gente tem muita questão da inteligência artificial aplicada, que a gente consegue identificar pessoas pelo quadrante do rosto. Se eu consigo identificar pessoas, termo de autorização e divulgação de imagem. Sempre. Isso é fundamental, isso é primordial. Às vezes aquela pessoa está sendo fotografada e nem sabe que está sendo fotografada e que aquela foto dela vai ser utilizada num trabalho acadêmico de terceiros de alguma instituição desse país. Fotos publicadas que contenham pessoas e estão em blogs, fóruns e sites. Quem é o proprietário? Quem publicou a foto? O nome daquele blog, o nome daquele site, o nome daquele fórum. Importante pensar que às vezes essas pessoas estarão ali, eu tenho um monte de gente naquele auditório, eu tô tirando foto de uma fila de atendimento na área da saúde e tudo mais, e eu tenho rostos não identificáveis, ou eu estou tirando foto e as pessoas estão de costas. O que aconteceu? Eu vou estar utilizando o termo de autorização de divulgação da imagem? Não. Porém, porque eu não consigo quantificar esse universo amostral, porém, eu tenho que referenciar o evento onde foi retirada aquela imagem ou quando foi realizada aquela ação que trouxe aquela imagem daquelas pessoas. Quem trabalha na área da saúde faz muito TCC trazendo partes do corpo que foi tirado foto. Às vezes tira foto de um membro ali, um procedimento cirúrgico, um procedimento de curativo e tudo mais. E você tem apenas uma parte do corpo destacada. Não aparece o rosto da pessoa, mas aparece a técnica aplicada. Insere a imagem, sempre colorido. Se você quiser colocar seta indicando, você pode, tá? Pode editar essa imagem e você pode explicar aquela imagem. Nesse caso, a gente não tem imagens de rostos que são identificáveis. Então, a gente não precisa inserir o termo de autorização e divulgação de imagens. Já os trabalhos que lidam com algum tipo de vida e lidam com pesquisa, geralmente trabalhos que são originários de iniciação científica, que são com pesquisa de vida em relação a animais, em relação a pessoas, que você traz o universo amostral daquela pesquisa que foi realizada, isso é muito para quem faz TCC na área da saúde, que são provenientes de áreas de iniciação científica e laboratórios específicos. Normalmente tem as pessoas voluntárias daquela pesquisa. Mesmo assim, a gente adiciona o termo de consentimento livre e esclarecido no TCC. Eles são inseridos lá nos anexos. Por quê? Dentro daquele universo amostral da pesquisa, você realizou alguns procedimentos que constarão tanto no relatório da iniciação científica, protocolos e INRs do laboratório que envolvam segurança de saúde, segurança laboratorial e também no seu TCC. Então, ele fica para a posteridade, por isso que você adiciona.
Só que daí, eu tenho TCCs que o cara voluntariado da pesquisa tinha lá 4.400 voluntários. Eu tenho que ter tudo isso de termo? Não, você faz um termo ajuntado do laboratório que você está utilizando aqueles dados, existem a ciência de cada um dos voluntários, tá? É importante constar esse universo amostral e constar essa autorização no seu trabalho. Hoje no Brasil, toda vez que a gente lida com algum tipo de dado, a gente precisa, né, que lida com vida e expõe algum tipo de risco, termo de consentimento livre esclarecido. Já o da área de TI, que eu esqueci de mencionar, que você captura um forms, alguma coisa, algum dado quantitativamente e você expõe esse dado em gráfico, o que você tem é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, que lá no seu formulário você pode adicionar um item relacionando a lei vigente, claro, né, daquele ano, e na sequência inserir o gráfico relacionado. Isso não tem problema. Se você fez uma pesquisa quantitativa via formulário e essa pesquisa quantitativa lhe rendeu uma imagem, né? Qual a origem dessa imagem? Aplicação do questionário quantitativo. Beleza. Vou trazer no meu texto a explicação do questionário quantitativo. Vou trazer o questionário? Não, deixa ele como anexo. Algumas perguntas que foram fundamentais e foram extraídas do questionário e originaram gráficos, esse sim você vai inserir no seu trabalho. A pergunta, o resultado gráfico apresentado e inseri-lo como imagem. Normalmente esses gráficos vêm como pizza. É interessante inserir? Sim. Porém, olha a leitura e a legibilidade do seu trabalho. Será que o gráfico de pizza é o melhor? Hoje a gente sabe que ele é o que o brasileiro consegue ler com mais facilidade. Beleza? Coloca o gráfico de pizza lá e referencia, tá bom? Concluindo. Então, vamos lá. As imagens são importantes para o nosso trabalho? Sim. Qual a função da imagem? Enriquecer e subsidiar os textos no meu trabalho. Qual é o tamanho da imagem que eu insiro? A imagem ela deve ser proporcional e ter legibilidade no seu trabalho. Você não vai colocar uma imagem que ocupa menos de 1/3 de página e também você tem que deixá-la de forma equilibrada no seu trabalho. Não precisa ser aquela imagem gigante que vai ocupar tudo também. Essa imagem pode ser originária de gráficos, histogramas, diagramas, fluxogramas, pessoas, locais, maquetes eletrônicas, modelagem de produtos e outros, o qual sua imaginação permitir. Sempre traz seriedade na sua imagem para que você consiga trazer a melhor apresentação daquela imagem que está referente ao seu texto. Ele sempre tem que estar condizente, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado, espero que você mantenha suas imagens no seu trabalho, imagens de qualidade sempre. Além de serem imagens de qualidade, a importância de referenciar cada uma delas. Os autores, se são os próprios autores daquela imagem ou não, evitando qualquer tipo de plágio e ação em cima do seu TCC, ok? Gente, muito obrigada, dúvidas no direct depois e até mais. Tchau, tchau!